Eu sou Juliana Carandina, executiva comercial da UV, e estamos aqui para mais um episódio do Hub Pix da série de Indiretos. Então vou convidar você que está nos assistindo a primeiro curtir esse vídeo, já salvar aqui a Hub Pix como um dos seus canais principais, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo aí que você acha que vai ser relevante. E hoje é um episódio extremamente especial, é o retorno aqui dos meninos do Bancão, do Charles e do Matheus conosco. A gente teve um episódio muito legal falando sobre como salvar a sua IP, como salvar a sua instituição de pagamento. Está ali na nossa lista dos episódios aqui da UV. Então convido vocês para nos acompanhar em mais uma jornada junto com o Charles e o Matheus aqui do Bancão. Então bem-vindos, meninos. Obrigado, Ju. Tudo bem? É uma honra aqui estar de volta, né, no programa aí, Matheus. Satisfação. Charles, mais uma vez é um prazer estar aqui com você, com a Ju também, com toda a equipe da UV. A gente foi muito bem recepcionado da primeira vez e agora, na segunda vez, a recepção foi em dobro, então eu fico muito lisonjeado com todo o convite. E a repercussão Obrigado. do episódio também, como Exato. positivo. Não, muito positivo. Depois que o Charles, como é que ele falou assim, chuva de like, não? Não, voadora no like. É Voadora no like. Voadora no like aí. Eu sou uma menina, eu não dou voadora. Mas vambora. Pra quem não acompanhou o episódio anterior e vai ver esse daqui antes, gostaria que vocês se apresentassem novamente. Então, quem é Charles e quem é Matheus? Começa aí, Charles. Quem é você? Quem que é o Bancão? Meu nome é Charles Mendes, sou especialista em mercado financeiro, trabalho há mais de 15 anos com bancos digitais e mercado financeiro, venho da área de tecnologia e nesse meio tempo, quando foi em 2022, resolvi fundar o Bancão S.A. Então, desde 2019 venho estudando Pix, trabalhei com Pix em outra instituição financeira, fui Product Manager de Pix Open Finance durante 2 anos e meio, pedi demissão e vi que tinha uma oportunidade de mercado, porque o colega de mercado me pediu ajuda de Pix e queria me pagar por isso, e eu não queria cobrar de ninguém. Falei, poxa, então tem dor aí, tem dor, tem mercado. E em 2022 em diante, comecei a trabalhar fundei o Bancão S.A., que é uma assessoria especializada em arranjo Pix e também Open Finance, onde nós ajudamos as instituições que, seja elas de pagamento, IPs, IFs, SCDs, etc., a passarem por toda a etapa homologatória do Pix e também quem está em operação a rever os seus processos de operação. O que é rever o processo? Seguir basicamente a agenda regulatória do Banco Central e também toda a parte de diligência, né? Que é importante destacar, né? E esse sou eu. Haja coisa para acompanhar. Tem muita coisa, a agenda Charles, enorme. Seja muito bem-vindo. Arrisco dizer aqui, na verdade falo com muita certeza, Charles é um dos maiores especialistas em Pix que existe aqui no Brasil. Né? Acabou de falar, desde 2019, então desde que começaram os rumores sobre o Pix, que entrou em vigor aí no Brasil, aprendi no episódio passado, que foi no dia 16 de novembro, aniversário de casamento dos meus pais, de 2020. Então, muito tempo que você está aí no Pix, seja muito bem-vindo, uma honra poder aprender com você, poder ser parceira aí através da UV contigo. E quero mandar um abraço rapidinho aí, porque tem a ver com a minha história. Quero mandar um abraço aqui pro Ricardo Issal. Issal, você é um grande mestre aí, muito conhecido no mercado financeiro. E o Issal, para quem não sabe, foi ele que me ensinou, me falou pela primeira vez sobre Pix em 2019. Então ele começou a me ensinar sobre Pix. Em 2020 também a gente conversou bastante. Ele participou de reuniões com o Banco Central, foi consultor do Bacen, viajou o mundo afora para fazer pesquisa na Índia, em outros países sobre meios de pagamentos instantâneos. Muito antes de 2019. Então é um mentor que eu tenho na minha vida, muita gratidão. E um abraço para vocês, Sal. E também pro Júlio Lima, que também faz parte da minha história aí do mercado financeiro, tá? Nossa, haja história, então. Haja história aí. Muito bem-vindo. E junto de você, então, junto do Charles no Bancão, a gente tem o Matheus Oliveira, que é um advogado, é o cara que mais entende de regulatório de Pix aqui, né? E CEO também, fundou a Tesmos, que hoje é um spin-off aí do Bancão e atende muito bem às necessidades de todo o mercado Pix. Então, Matheus, por gentileza, apresente-se aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite para voltar aqui. Ju, mais uma vez eu fico muito feliz, assim, tá ao lado do Charles. O Charles também ele é um grande mentor, não só para mim, né? Mas para outras pessoas. O impacto que ele traz é um grande mentor, é uma grande pessoa. E para quem não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira, sou advogado de formação, advoguei aí praticamente durante 5 anos entre trabalhista e previdenciário, totalmente fora do mercado, mas paralelamente acompanhava muito o mercado, estudava muito o mercado, e eu sempre fui um grande fã do Banco Central. Então ali, quando eu tinha a oportunidade, eu sempre buscava entender como que o Banco Central funcionava efetivamente e qual que era o impacto dele frente ao usuário final, frente à sociedade.
E aí, estudando, buscando um pouco mais entender o Banco Central, eu sempre, paralelamente, conversava com o Charles. E nos últimos 2 anos, praticamente, a gente foi afinando ali a conversa. E eu acompanhava o que ele estava fazendo frente ao bancão. E já falava, poxa, isso daí é muito diferente. E eu trabalhava em outro escritório, mas ficava acompanhando o que o Charles fazia, ficava acompanhando o que o Banco Central fazia. Então, né? Eu falava, caramba, tá acontecendo tal coisa e eu preciso estar um pouco mais conectado. Até que um belo dia, eu saí do escritório na qual eu trabalhava. Falei, Charles, assim, eu gosto muito do Banco Central. Comecei a entender um pouco mais como que funciona o universo Pix. E vamos bater um papo. E aí, de forma implícita e ali subliminar, o Charles começou a fazer uma entrevista comigo. E ele falou assim, você entende de MED? Eu falei, claro, né, conheço MED. Mas o que você sabe de Pix? Eu falei, poxa, tem a BCB número 1 lá, às vezes eu fico lendo, né, fico tentando entender um pouco mais, tem as questões lá de fraude, enfim, é um mundo à parte. Ele falou assim, legal. Poxa, mas o que você sabe? Você sabe de homologação? Assim, poxa, já li a 511. Você já leu? Eu falei, já li. Ele, vem trabalhar comigo. Né? É lógico, porque quem trabalha com o mercado, muitas pessoas que eu deparei no meio do caminho, né, na jornada do Pix, nem sabia o que era IN 511 e trabalhavam com o Pix. E o Matheus, que nem estava trabalhando, já sabia o que era. Então, para mim, isso foi um destaque, né? Matheus é diferenciado, a gente percebe, né? E aí, obrigado. Aprendi rápido. E aí eu falei, Charles, assim, eu nunca me debrucei, assim, mas eu conheço, né? Nunca tive o tato prático, mas eu conheço ali na teoria. Aí ele falou assim, beleza, vem trabalhar comigo então no bancão. E eu falei, vou, né? Tô realmente, assim, é algo que eu queria. E aí ele me trouxe essa oportunidade, começamos a somar forças. E dentro do bancão, né, quando você trouxe ele, justamente surgiu o spin-off da Tesmos, da qual sou CEO, e o Charles o CTO. A gente começou a identificar uma dor muito latente, que era justamente fazer o quê? Fazer o acompanhamento em tempo real daquilo que o Banco Central editava. Porque o Banco Central ele é uma máquina, de fato. Para manter todo o sistema financeiro em ordem, ele precisa estar muito atuante. Então, ele tem ali a caneta, o poder de autorregular, e ele edita mesmo, né? Não titubeia, edita. E aí eu falei, Charles, como que a gente acompanha? Como que você acompanha até hoje? Ele falou assim, eu vou me desdobrando. Eu falei, não, vamos pensar em alguma tecnologia frente a isso para fazer esse acompanhamento em tempo real. E também para que as pessoas tenham facilidade em interpretação e aplicação. E aí surge a Tesmos, justamente para sanar essa dor. Então, para quem não conhece a Tesmos, ela é uma tecnologia voltada para acompanhamento regulatório, que justamente traz essa facilidade de interpretação dos normativos do Banco Central. E fazendo um gancho aqui, a gente não só se limitou aos normativos, mas recentemente a gente também identificou uma dor, que era a questão dos informes legais, que a gente também trouxe aqui no card, vai estar em algum outro lugar. E mandar um beijo aí, um abraço para a resolução 429, né? 429, que ajudou a gente nisso. Não, um grande abraço. Um abraço 429. É a primeira vez que eu vejo um beijo e um abraço para uma resolução. Um grande, assim, se pudesse de fato abraçar, nós abraçaríamos, com certeza. Vamos fazer um quadro dela, né? Abraçando a 429, obrigado. E a gente sentiu uma dor que era o quê? Era justamente fazer os reportes dos informes legais. Sejam eles o CCS, o 4111, o 4010. E a gente identificou o quê? Primeiro que as instituições que passaram a ter essa obrigação, elas falaram, tá, beleza, eu preciso enviar, mas como que eu vou enviar? O que eu preciso preencher? O que eu não preciso preencher? E como que eu vou mandar isso para o Banco Central? A gente falou, não, peraí, a gente consegue fazer isso. E aí a Tesmos também surge com esse outro braço de fazer esse reporte legal para as instituições, justamente para elas cumprirem a 429. É um dos reportes mais significativos, né? A hora que você vai ver, porque quer queira, quer não, primeiro, o sistema brasileiro monetário aqui, nosso sistema financeiro, ele é um dos mais complexos e completos do mundo, né? Sim. O brasileiro. E isso é muito especial, né? A gente tem uma agilidade, o Pix está sendo visto lá fora também, muito bem visto. É uma revolução no meio de pagamento, né? A gente ainda vê países ali, como os Estados Unidos, às vezes mandando pagamentos por cheque nos correios, e a gente tem essa facilidade de piscou e já tá o dinheiro na conta ali através do Pix, né? Então, os instant payments, eles são algo muito especial e também, óbvio, exige um cuidado muito grande, especialmente segurança regulatório, né? E justamente por isso, muitos relatórios, muito acompanhamento, e aí essa complexidade toda ela é traduzida então em reportes que você tem que enviar para o Banco Central para ter essa certeza, né, de segurança e tudo mais. Então é uma forma que vocês encontraram também de ajudar o mercado a entender um pouco dessa complexidade, desse ecossistema tão louco, mas ao mesmo tempo eu ia falar bonito, né?
que quer queira, quer não, é muito especial. A tratativa, o Banco Central, ele atua muito bem, né, nessa parte do cuidado que ele tem ali. Muito. Tanto de inovação, é um extremamente inovador, mas do cuidado também de quem está ali agora. Enfim, várias regulações, né? Então, obrigada pelo serviço que vocês prestam aí de facilitar e traduzir, né? Acho que vocês também são tradutores, eu diria, assim. Inclusive, esse é o slogan da Tesmos, né? Normas complexas a gente traduz, organiza e simplifica. Exatamente. Acabei de pegou, descobrir. Você chegou na veia. Olha só, finalmente entendi a Tesmos. Exatamente, porque para quem tá de fora e se depara com isso, fala, nossa, de fato, como que eu vou conseguir entender a primeira vez parece um emaranhado. Traduzir, né? E você se identifica, isso aqui é uma loucura. Você fala, não, peraí, o Banco Central ele editou de maneira ordenada, só quem está de fora quando vê fala, nossa, eu não vou conseguir dar conta. Você fala, não tem problema, a Tesmos consegue. E ela vai simplificar de fato isso para você. E aí otimiza tempo, otimiza recurso, alocação de time. Então, assim, o impacto a gente consegue a gente está conseguindo identificar que o impacto é muito grande, está sendo muito legal. Com certeza. É uma facilidade, assim, para algo que é complexo e é obrigatório, é mandatório e é algo que você não pode errar. Não. Né? Então, assim, não se pode errar em reportes financeiros. É muito importante ter essa atenção, este cuidado e aí sim, um especialista também junto com vocês, né? Então, muito bom. É um complemento muito legal aí dos dois. E até por isso que pedimos para vocês voltarem, né? A gente começou um bate-papo, falou bastante sobre como salvar a instituição de pagamento. E ali foi aquele geralzão sobre o que é uma IP. A gente descobriu ali as IPs diretas, indiretas, reguladas, não reguladas, responsabilidades. E daí começaram a vir alguns questionamentos, e até o que a gente puxou muito para falar ali, que era sobre as IPs indiretas, né, e as diretas. Então o Matheus, ele deu um exemplo muito legal, né, falou ali do pai e do filho. Então vamos trazer uma recapitulação, e até para quem está assistindo pela primeira vez, mas como o que é uma instituição de pagamento direta e uma indireta, né? São esses dois participantes do arranjo Pix. A instituição de pagamento direta e indireta. Perfeito. Quando a gente fala dos participantes do arranjo do Pix, a gente tem aquele participante que ele é indireto. E por que ele é indireto? Porque ele depende de um intermediário para fazer essa ligação com o Banco Central, que é justamente o direto. Então, quando a gente fala de indireto, direto e Banco Central, a gente está falando de conexões. Então, a gente tem o Banco Central, a gente tem um participante direto que consegue fazer essa conexão diretamente com o Banco Central. Isso. A gente tem um participante indireto, que depende desse intermediário, que é justamente o direto, ou seja, ele conecta no direto e o direto, por sua vez, está conectado no Banco Central. Então, o direto ele consegue ser esse intermediário de mensagerias. Recebe do indireto, processa e remete ali para o Banco Central. E o detalhe é que a conectividade do direto com o Banco Central é feita na RSFN, Rede Sistema Financeiro Nacional, e assim, tem regras para fazer essa conexão, né, Matheus? Tem que contratar links dedicados, tem uma série de segurança, protocolos, tem um manual que é chamado Manual de Redes do Sistema Financeiro Nacional, é ele que dita as regras, as normas para isso tudo acontecer, e uma das premissas é que apenas as instituições que têm o potencial para virarem diretas é que podem fazer isso. E quem é que pode virar direto? Instituições financeiras. Quando eu falo financeiras, são bancos múltiplos, temos SCDs, SCFIs, tem SMP, né, também. Exatamente. Temos também as instituições de pagamentos autorizadas ou reguladas, agora que é o caso da UV, por exemplo, que ela pode ter essa possibilidade de fazer a conexão direta. E direta ele pode ou contratar um PSTI, pode ter um próprio data center, né, Ju? Vamos falar até aí do data center, porque quando você falou da RFSN, me veio uma cena aqui, né? Eu conheci o Charles através de uma visita no data center da UV, né? Então eles foram conhecer hoje o data center. E o Charles, ele fez algo muito especial, gente, muito especial no data center da UV. Ele tocou na RFSN. Na RSFN, no cabinho da RSFN. Onde tudo acontece ali. Então explica um pouco mais ali, até fica o convite para quem está aqui nos acompanhando, né? Se você é uma instituição de pagamento, direta, indireta, quer conhecer um pouco do universo, quer usar a UV ali, tanto como seu direto ou até como seu cloud, para conhecer o nosso data center, tá? Hoje a gente fica lá na Ascent, um dos maiores data centers, na verdade o maior data center da América Latina, e
toda essa preocupação que a gente tem como direto, né? A gente vai explorar um pouco aqui nesse episódio sobre responsabilidades, parceiros, mas um pouco sobre o que a UV tem de cuidado ao escolher aonde está, né? Ao escolher o data center, as certificações, o nível de segurança e tudo isso pensado para entregar estabilidade, para entregar SLA para os clientes, velocidade. Então, é muito especial o caminho que a UV percorreu para chegar até aqui, para entregar isso tudo, né? Então, o data center ele foi uma escolha da UV que começou há 3 anos a pensar, a ser executado com muito carinho, e hoje estamos aí rodando de forma direta, conectados fisicamente ao Banco Central, com uma fibra ótica, que é a famosa RFSN, que o Charles tocou. E tiramos até foto, né? Tiramos uma fotozinha só da... e detalhe, não link, pode, né? Não pode filmar o ambiente ali. É bem controlado. E é incrível, Ju, que eu acho legal, vale a pena destacar para quem está assistindo a gente, que uma coisa que surpreendeu bastante é quando a gente conheceu a UV não só, quando a gente vê toda a parte do data center, que não é barato fazer um data center, é milhões de reais ali investidos, a gente sabe que é muito caro, porque tem muita segurança envolvida, muitos cuidados. Além disso, não é só para a UV ser um participante direto, o que a gente mais achou bacana é o que você falou da UV Cloud, né? É a possibilidade de outro participante direto também poder usar essa mesma infraestrutura que a UV fez para ela, que agora ela também está repassando para o mercado, né? Então isso que é bacana, eu achei muito legal. É uma das possibilidades que temos ali. A UV, isso trouxe para a UV, né, essa virada de chave de instituição de pagamento. Até tem um episódio quando a gente fala com o nosso CEO, Rafael Turk, sobre essa virada de chave da UV-IP. Trouxe essa autonomia da gente escolher o que quer fazer e escolher também ali os produtos, né? Trazer produtos inovadores aí em cima lançou o Pix automático, já vamos codar o Pix automático. Trazer essa autonomia de produtos e entregar isso para o mercado, né? Então isso tem sido muito especial. Sim. Como um todo, né? E é legal, Charles, que contando com essa estrutura da UV, a gente está falando muito de indireto, direto, e toda a segurança que envolve, né, esses players. Quando a gente se deparou ali naquela visita, a gente entendeu como que funciona toda a segurança, e isso também ajuda quando o participante indireto ele está procurando um direto e aquilo que ele precisa observar. Sim. Então, acho que uma das premissas que o participante indireto precisa procurar quando ele busca um direto é justamente essas questões de segurança. Porque a gente sabe que o sistema financeiro, poxa, o sistema financeiro brasileiro. Você imagina, existe o time do mal e existe os times do bem. Os times do mal também... os times do mal, eles estudam também os catálogos. Estudam, assim como a gente. São os que mais estudam, né? Você pode pensar, estudam mais do que os do bem. Então, assim, é uma premissa, né? A gente, então, teve esse prazer de conhecer. Então, fica uma dica aqui para quem é participante indireto e pretende fazer uma migração ou pretende iniciar no arranjo e está procurando um direto. Procure por aquele que tem uma melhor segurança. E a gente viu, né, a gente conseguiu visualizar essa segurança. Então, isso traz, assim... não foi só teoria, né? Conforto. Temos a segurança, a gente viu. Exatamente. Muito até para visitar também, até o acesso, como é a preocupação. Todos. Desde o ingresso até a saída, como é mantido, surreal. Levar os clientes, né, no data center é algo que a UV fez isso de forma muito especial para pouquíssimos clientes, para realmente, justamente para falar, olha, estamos aqui, é aqui que você está, existimos fisicamente, né? Sim. E para vocês entenderem realmente o nível de segurança, o Rafa fala assim, da paranoia que a gente tem de cuidar tudo com muito carinho para vocês, além das certificações todas, né? Mas para vocês saberem da disponibilidade que vocês têm. E, enfim, segurança, velocidade, é bem especial. Então foi muito legal ter vocês com a gente naquela visita. O Charles tocando, né, na fibra. No momento que ele vai ficar pra história, vai sonhar com isso, né? Então, quer saber mais? Acesse uv.com/datacenter, é isso? Exatamente. Temos uma página dedicada ao data center. E voadora no like. Voadora no like, galera. Vocês viram, ó, isso daqui é conteúdo que é raro e você não consegue encontrar em qualquer lugar. Então, saber como funciona na prática, acessa a RSFN, como funciona o data center, infraestrutura, é aqui que você vê. É aqui no Hub Pix. Exatamente. Pode procurar que a gente conversa muito sobre isso aqui no café. A gente não tem um /café ainda, mas fica a dica pro nosso marketing. Fica a dica pro marketing, é uv.com/café, né? Fica aí. Mas o Matheus, ele trouxe algo muito legal quando ele começou a falar que, assim, o que você deve olhar, o que o indireto tem que olhar pro direto. Então, assim,
Vamos para um overview ali, primeiro um geralzão e depois a gente começa a entrar em pontos mais específicos. Participantes indiretos hoje da rede Pix, tanto quem já está em operação plena e já tem ali o seu direto, ou como quem está em homologação, mas aí buscando a participação indireta no Pix, né? O que ele precisa saber do direto? Então, assim, tem a diligência, tem a LGPD, tem os intermediários, então, assim, muitas coisas a serem observadas. Vamos começar a trazer algumas delas, então. Acho que uma primeira preocupação, Matheus, a gente pode falar sobre o que o indireto tem que saber do direto. O que o indireto... isso. Isso é legal. Primeiro, não tem almoço grátis. Não, vamos dizer assim. Não. O que quer dizer isso? Se você pega, assim, se você é um participante quer ser um participante indireto e você está procurando no mercado um participante direto que de repente ele facilita demais as coisas, não cobra nada, não cobra due diligence, que é diligência, documentação, você percebe que ele está muito focado em quê? Em monetizar, em gerar dinheiro, cobrar transação, né, que as transações ali, enfim. Entre sem burocracia, né? Entra assim, vem aqui, ó, a porta tá aberta, entre sem burocracia, rode amanhã, rode hoje ainda. Exatamente. Então, assim, isso é muito perigoso. Rápido, né? É impossível e, assim, como a gente fala de novo, não tem almoço grátis. Ou seja, tem coisa estranha aí na jogada. E o Banco Central, ele vem trabalhando muito forte para isso, para evitar que isso aconteça. Então, o Banco Central, ele, quando identifica alguma irregularidade, ele remove o acesso daquela instituição, ele exclui a instituição da arranjo. Então, vamos pegar uma hipótese aqui. Se tem uma instituição participante direta, que por algum motivo ela não cumpriu alguns requisitos de segurança, due diligence, que a due diligence vai fazer toda, a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco, mas falar sobre a due diligence, que é o quê? Quais são os processos que o direto cobra dos indiretos. Se o Banco Central percebe que não tem auditoria, não tem um controle presente, ele pode a qualquer momento falar para aquele direto, olha, é o seguinte, você não vai mais operar. Imagine se esse direto ele tem ali, sei lá, 10 indiretos embaixo dele. Todo mundo cai. Às vezes tem bons indiretos, boas instituições trabalhando e elas podem ficar sem ser comprometida a operação dela. Então, para você não colocar em risco a tua operação de indireto, selecione bem um participante direto, veja com bons olhos aquele que exige que cobre de você um core bank, que cobre como que você faz as entregas dos informes legais, os CADOCs da vida, como que é o processo do due diligence, se ele também cobra de você. Poxa, quem faz parte do QSA? Quem são os sócios? E qual é o histórico desses sócios? Né? Qual o currículo deles? Eles são profissionais que já trabalham com o mercado, conhecem o mercado financeiro, são iniciantes, estão fazendo alguma transição, não sabem o que estão fazendo, de repente pode colocar em risco ali o ecossistema, né? O sistema financeiro nacional. Então, se você é um indireto que está recebendo essa bombardeada ali de perguntas de um possível direto, isso é um ótimo sinal, isso é um bom sinal. A gente fala que só não pergunta quem não sabe o que está fazendo. Exatamente. Né? Aquela máxima de quando você está na escola, a professora pergunta, tem alguma dúvida? E ninguém fala nada. Errou. Você fala, putz, ninguém entendeu nada. Então, porque se alguém entendeu, alguma dúvida aparece, né? A dúvida é bom sinal. É porque tá interessado e está entendendo. É isso. Quanto mais o cliente pergunta, é legal, então ele tá aquecendo. Interessado. Perfeito. E é legal que eu te trago aqui a questão da segurança. Então, preze pela segurança. O Charles trouxe muito bem pra gente. Preze por aquele participante direto que te questiona, que quer entender como que você está operando, como você está operando, ou seja, que tem uma due diligence refinada e busca a fundo. E aqui também, Charles, eu vou trazer, Ju, também, a questão de segurança de dados, a LGPD. O Banco Central é muito legal porque ele disponibiliza aquelas instituições em que já tiveram incidentes de vazamento de dados. Ou seja, aquele direto que porventura não zelou de uma forma eficiente e teve as suas chaves vazadas, teve alguns dados vazados. Então aquele indireto que está buscando um participante direto, ele já pode observar a segurança dele. Sim. Ele já pode observar como que é feita a due diligence dele. Ele pode entrar no site do Banco Central e buscar LGPD/Bacen e ele vai encontrar instituições que já tiveram incidentes de vazamento de chaves. Então ele já começa a mapear e ele mesmo começa a refinar quem que é o direto que ele pode ter, que vai trazer mais segurança e efetividade para a operação dele. Legal. Complementar, Matheus, aí que no site do Banco Central, isso que o Matheus falou é uma dica de ouro também, que Perfeito. No site do Bacen tem uma página dedicada de LGPD e lá o Banco Central ele lista todos os incidentes que já ocorreram desde 2020 no ecossistema do Pix. Desde que o Pix nasceu. Desde quando o Pix nasceu. Então lá ele coloca qual é o nome da instituição, qual foi a ocorrência, se teve vazamentos de chaves Pix ou não, o que aconteceu. Então, se você vai procurar um direto, olha essa lista, vê se aquele direto, de repente, já foi envolvido em algum incidente, mas detalhe importante, não quer dizer que talvez um direto que já apareceu naquela lista, que ele tem que ser ali, taxado como ovelha negra. Não é esse o ponto. De repente é uma oportunidade. Se você viu que aquele participante direto já apareceu naquela lista de vazamento lá no passado,
Aí você, como indireto, pode falar o seguinte: olha, vi que você teve um processo aqui, qual foi o plano de ação que vocês aplicaram de lá para cá? O que aconteceu? Com certeza eles devem ter feito alguma coisa para melhorar, porque o Banco Central é muito presente nisso, cobra muito. Se ele tem um plano de ação que está convincente e ele está realmente sendo aplicado e você, como indireto, pode validar, então é isso que é legal, é o jogo da virada que a gente fala, né, mano? Perfeito. Que é o quê? Às vezes o direto cobra muito o indireto, mas agora o indireto também pode cobrar o direto. Tem que cobrar. Né? É uma entrevista. Não é só você aceitar tudo que o direto fala e ponto. Não, você também pode questionar, porque Sim. é uma negociação. E é um acordo de partes. E um acordo de partes que o indireto também vai ter responsabilidade. Ele tem que saber também se o direto dele é tão responsável quanto ele. Então, a página de LGPD é muito bacana para ele também fazer esses questionamentos. E, além disso, também tem um Rank Pix, né, Matheus? Exatamente. O Rank Pix é legal que aí é justamente essa troca. Eu já tô vendo ali um rankingzinho ali. Você consegue visualizar como que tá de fato ali a nota, literalmente, a nota daquele participante dentro do arranjo. Então, se ele é um participante direto, vai ter lá a nota e vai ter em qual posição ele vai estar ocupando. Se aquele participante que você está pretendendo fechar um relacionamento, você olha ele no ranking e fala assim, poxa, mas ele está aqui nessa posição, deixa eu questionar tá com a nota baixa. O que de fato aconteceu para ele estar nessa posição. Tipo a sua nota do Uber. É indisponibilidade, né? É tipo a nota do Uber, exatamente. Só que às vezes, essa nota do Uber, sei lá, o usuário, ele deu porque ele chegou 1 minuto atrasado. Exatamente. O Banco Central, ele é mais rígido, né? Exatamente. É algo mais sério. Você consegue investigar a fundo e falar assim, poxa, eu vi que você está ocupando tal posição dentro do ranking, o que de fato aconteceu? Você consegue me trazer? E o direto de boa vontade fala, olha, realmente a gente tem essa nota por quê? Porque a gente teve esse ponto específico aqui. No mês específico, no período, teve uma instabilidade, o sistema ficou fora e compromete a nota. A nota, detalhe que a nota ela é mensal. Exatamente. Ela é atualizada uma vez por mês. Tem um arquivo que rodam, que é o APIX. O APIX 1201, que é da Instrução Normativa 32. Esse arquivo da Instrução Normativa 32, que é um reporte mensal, que as instituições têm que enviar até o 5º dia útil, ele dita o quê? Vários dados, como um deles é índice de disponibilidade. Quanto tempo você ficou com o Pix operante naquele mês? Então, se você ficou com um período muito tempo indisponível, aí você acaba tendo a sua nota comprometida. Inclusive, Ju, quero fazer aqui dar uma oportunidade. Quem quiser saber mais sobre a Pix, como funciona a 1201, pode, depois que acabar esse episódio, ir lá no YouTube e pesquisar sobre o @BancãoSA, que temos um episódio especial falando sobre isso, né? Gente, eu vou fazer isso depois. É legal que a gente conseguiu explorar ali como que de fato você monta, qual que é a importância do relatório, quando você deve enviar esse relatório, como você envia esse relatório e como você preenche esse relatório também. Então a gente conseguiu dar um overview de tudo, assim, de como funciona esse mundo APIX e a importância dele. E voltando aqui para o ranking, você começa a entender, e é igual o Charles trouxe, poxa, às vezes foi um mês pontual que o direto ali teve uma indisponibilidade, isso comprometeu o mês dele, comprometeu a nota dele, mas ele já sanou esse problema que ele teve, e ok, você viu isso, você verificou, falou, poxa, realmente, aquela nota, ela não está hoje, é uma foto, ela não está correspondendo ao estágio que ele está hoje ele está muito melhor, ele melhorou a nota dele, melhorou ali a disponibilidade dele, poxa, então eu consigo afinar um relacionamento com ele. Então, aumenta a confiança, né? Exatamente. Então aqui a gente já permeou por segurança, a gente já permeou por due diligence, a gente já permeou por LGPD, a gente já permeou por Rank Pix. Então a gente começa a refinar a nossa própria busca. Então assim, são ferramentas que a gente conhece, mas também a gente fica muito feliz em compartilhar, porque isso ajuda todo o ecossistema. Isso começa a fortalecer. E a importância do indireto, ver quem é o direto por trás, né? É porque, no final das contas, o seu cliente, ele vai olhar para você, né? Então, o indireto, ele responde diretamente para os clientes dele. Então, se eu chegar para você e falar, ô Bancão, vamos supor que o Bancão é um indireto, né? Bancão, não tá funcionando tal coisa. Você não pode simplesmente falar para o seu cliente, a culpa é do meu direto, né? Exato. Você responde, né? No final, as pessoas cobram, os seus clientes cobram você, né? Cobram você indireto. Então, prezem, né? Afinal de contas, é um relacionamento de longo prazo, longuíssimo prazo, né? É um casamento que vocês vão ter ali com essa instituição que vai atendê-los como diretos, né? Então, e você está respondendo para os seus clientes. Então, você não pode pôr a culpa em outros, né? Meu direto não me entregou. Culpa sua, né? Exatamente. Você que tem que responder diretamente para o seu cliente. Então, cuide com carinho, olhe com carinho para todos esses aspectos, né? Esse é um dos trabalhos que o Bancão oferece também para as instituições. A gente ajuda eles a selecionarem os melhores participantes de mercado, a tomarem esses cuidados, fazerem os melhores questionamentos. A gente participa até de reuniões ali iniciais de negociação até chegar ao kickoff.
para ele poder entender aonde ele está fazendo essa nova, como você falou, um casamento, uma família. Ou seja, o direto está abrindo a porta da casa dele para um novo indireto que está chegando. E é legal para até vocês participarem dessa reunião que traz essa segurança, né, pro indireto ou para essa IP que está em homologação ali, pro indireto como um todo, né? Que assim, que perguntas eu tenho que fazer? Às vezes eu não sei que perguntas eu faço. Ou aí faz uma pergunta e aí o direto dá uma resposta que daí fala, não, isso aí vai passar, né? Então assim, será que a resposta que ele deu tá certa? Então Sim. É legal ter vocês ali, né? Traz essa segurança pro indireto de não estar sendo enganado, de estar realmente tendo essas respostas que fazem sentido, ou às vezes até pegar uma maldade ali no meio do caminho, questionar algo que às vezes não está no roteiro de perguntas, né? Então essa preparação do cliente é bem especial, essa consultoria de vocês, acho que é legal. E é legal porque assim, o direto também, tem alguns diretos que ele precisam também de uma outra estrutura para conectar-se ao Banco Central. O direto, tem o direto e o direto de verdade, né? Que são os PSTIs, né, Charles? Então, ou seja, eles são diretos, ok, eles conseguem ter essa conexão com o Banco Central, porém, eles precisam ali de um intermediário que está fazendo essa conexão finalzinha. Sim. Então, se eles tiverem, porventura, algum problema, aí vira um efeito cascata. Se eles tiverem, porventura, algum problema nesse PSTI, automaticamente o direto vai ter problema e automaticamente os indiretos daquele indireto vão ter problema. Isso é uma das vantagens de também o modelo, né, o ecossistema, assim, o modelo de o direto ter a tecnologia também. Nada contra os PSTIs, mas também tem que selecionar muito bem, porque tem riscos envolvidos ali, assim como também dentro do próprio participante direto que resolve desenvolver a sua própria tecnologia. Sim. Só que você diminui, né? Você diminui a possibilidade de risco. É menos um terceiro, você não está terceirizando ou quarteirizando o acesso à RSFN, né? Quanto menos intermediários, menos chances de alguma coisa dar errado, E mais competitivo, né? A infraestrutura, até o valor, mais competitivo o preço. Mais rápido, mais estabilidade, né? Mais tudo. E um ponto legal, quando a gente falou muito no exemplo aqui sobre conectar ao Banco Central, é só para deixar claro para quem está assistindo a gente que quando a gente fala de conexão com o Bacen traduz isso, pessoal, como dois sistemas, SPI e DICT. Então, Perfeito. Quando a gente faz toda a conexão ali do indireto, o indireto conecta com o direto, por sua vez, conecta no Banco Central, a gente está falando o seguinte, olha, o direto está conectado com o DICT e com o SPI. São dois sistemas apartados, quem detém esses sistemas é o Banco Central. Tá? Então, o DICT é toda a parte que envolve chaves PIX, cadastros de chaves, portabilidades e também toda a parte de MEDs. Os MEDs ficam no DICT. Então toda a parte de contestação, solicitação de MEDs, análise de prevenção a fraudes, estatísticas. Então tem uma coisa muito legal lá no DICT que traz as informações e estatísticas de uma chave PIX, de um titular de chave, seja CPF, um titular pessoa natural, pessoa física ou pessoa jurídica, para saber se aquela pessoa ou aquela chave já foi envolvida em algum processo de fraude, já foi citada em algum outro MED. E do outro lado a gente tem o SPI. O SPI onde faz o quê? O sistema de pagamento instantâneo, que é a liquidação, que é os pagamentos, transferências, né? PIC, cash-in, cash-out. Exatamente, então tem essa separação, essa segregação, né? É isso que é feita a conexão nesses dois sistemas ali apartados. Né? Ou seja, não é tão simples. Né? E para toda conexão ainda tem algum relatório, tem algum reporte, tem alguma forma de o Banco Central monitorar isso, sabe? Exatamente. O Apix, muitas das vezes, você quer identificar ali o que está acontecendo nas entrelinhas da sua instituição. Então, você reporta isso para o Banco Central e o Banco Central fala, beleza, estou entendendo aqui como que está sendo feitas essas transações, estou entendendo os seus tempos. Vamos ver se você está dentro dos tempos? Beleza, você está dentro dos tempos. E tudo isso reporta o quê? Ao ranking. Então, olha como que o ecossistema todo se conversa. Tá tudo amarrado. Perfeito. Esse ecossistema que você falou é bem interessante, né? Porque às vezes você tem um direto super bom, mas aí você precisa também de uma infraestrutura que comporte, né? Não adianta você... É que nem a gente fala, vou ter uma Ferrari e coloca um motor de um golzinho, né? Ou você tem um Gol com motor de Ferrari. Às vezes você não explora o potencial pleno do que você tem ali. Então, um bom direto tem que vir acompanhado de quê? De um bom core, de uma boa assessoria contábil. Também, mas isso tudo, quando a gente fala... É legal você trazer de core, porque a gente falou no episódio passado, né? A gente deu ali uma pincelada sobre core, porque, poxa, quantas das vezes a gente se depara com algumas instituições que buscam diretos e elas estão tão carentes de core. Muitas. E nem, às vezes eu acho assim que nem precisa ter. Né? Falar, não, já tem o meu sistema de core aqui. Quando você vai ver, não tem core. Ele tem um sistema, um banco de dados,
é um CRUD, né? A gente fala que é um CRUD, que é basicamente ele consulta registros de clientes. CRUD Quando eu programava era CRUD. Ele tem um sistema que ele basicamente consulta no banco de dados dele as contas que ele gerenciou, que ele abriu, que foi basicamente um insert ali na tabela. E ele fala, tem aqui um core. Não tem core. Core você tem que fazer a gestão da conta, você pode bloquear aquela conta, você tem que lembrar que também tem Sysbajude envolvido aí, que você tem que estar conectado. Então pode ser que você precisa bloquear aquela conta por algum período, você precisa colher informações para devolver para o Banco Central, para o Sysbajude também. Você também tem processo que a gente fala que o próprio participante direto ele pode exigir até uma auditoria ou alguns pontos de auditoria esporádicos, em qualquer momento. Ele pode falar o seguinte, olha, pega aqui, eu quero que você me entregue o processo de QIC que você fez do seu cliente com esse número de CPF ou esse CNPJ. Me passe aí. Aí você tem que pegar aquele registro que ele pediu e mostrar para ele, específico. Extremamente randômico. Tem que ser randômico e que não seja um que seja enviesado, que seja travado. Não, tem que ser um que o direto indicou, o próprio Banco Central possa ser que ele indique, para você mostrar que você tem tecnologia, você tem um core bank, você tem uma infraestrutura para prover tudo isso, né? Perfeito. E não necessariamente a instituição que provê o direto para esse indireto precisa prover esse core bancário, né? Exato, isso é um diferencial, né? Então, não precisa. É legal que na UV a gente tem essa máxima que é seu core, suas regras, né? Então, assim, você fica livre para estar onde quiser, né? Pode utilizar ali a parte contábil, o core da UV, mas também utilizar ali quem você quiser, né? Que é muito especial, porque às vezes até quem já está no arranjo Pix como indireto já tem algo tudo pronto, já tem, não precisa jogar fora. Então não precisa jogar fora, né? Então não é obrigado a pegar um combo e transferir inteiro para o outro, né? Você pode fazer migrações modulares. E isso gera, o modelo que a UV trabalha hoje, a gente pode destacar, ele gera um nível de parcerias e aumenta a competitividade. Que é o quê? Você não está dominando o mercado com a solução completa como todo. Você pode falar o seguinte, olha, temos aqui um core, o OpenPix, por exemplo, um core bank ali para poder agregar. Opa, ali. Ou você pode também deixar disponível para o seu participante indireto ele usar o core que ele quiser. Existem vários cores que são integrados com a UV e também com outros players, então ele consegue fazer as conexões com outros participantes diretos. Então isso é como se fosse, ele faz a configuração no setup, quando você faz a contratação. Isso é muito bacana porque você abre espaço para novos parceiros de negócios, né? Você não está querendo conquistar o mercado por isso, né, como um todo. É que senão o custo da migração ele fica muito alto, né? Não só o custo financeiro, mas o custo de tempo, o custo de migração, de informações, né? Então, é algo que faz você pensar duas vezes. Às vezes você vai ter uma economia ali no Pix, né? No que você paga ali do Pix, mas você fala, putz, será que eu realmente quero ter essa migração por inteiro, né? Vou ter que trocar todo o meu ecossistema. E não necessariamente, né? Uma coisa muito legal que a gente fez, até para quem está entrando agora aqui na UV como indireto, os mais recentes, é um ambiente de sandbox dos indiretos, né? Então, para você testar ali, já conseguir ver quão fácil é fazer as integrações, as filas, né? Então, é algo bem especial. Eu acho muito legal essa parte de você poder ser modular, né? E isso amplia ali também as parcerias, que é o que você falou. Então, dá para ter parceiro com Core A, B, C... Eu tenho uma dúvida aqui, ó. Vou aproveitar esse gancho aí das parcerias. Fala pra gente também algum core bank que esteja assistindo a esse episódio aqui, que com certeza tem vários assistindo, se eles quiserem plugar, entender com a UV como que eles fazem essa conexão para oferecer isso para os clientes dele como conexão, né? Como é que eles entram em contato? Legal. Então, assim, podem me acionar aqui, Juliana Carandina, pode falar comigo aqui no @UV, no nosso número de suporte. E a gente conversa sobre essa possibilidade de parceria, né? Eu cuido ali dos indiretos da UV e é sempre legal, além dos clientes, a gente também ter parceiros, então, como alguns core banks, né? Temos alguns parceiros já que estão conosco, mas entre em contato com a gente disponibiliza para vocês todo esse ambiente de sandbox, que a gente chama, né? Então, esse ambiente de testes, para vocês já deixarem tudo pronto aqui, né? Essa parte de homologação, todas essas conexões prontinhas. Então, muito obrigada, Charles, ali, possíveis core banks que estiverem nos assistindo. Super possível já conhecer um pouco do ambiente UV, onde você pode oferecer, então, ali, através do core, todas as APIs UV, e é a inovação em última ponta, né? Então, a UV hoje é estado da arte no que se trata de Pix, é o Pix automático como recebedor, como pagador, split de pagamentos, nossa, inúmeras coisas, é extremamente inovador, já estamos aí rodando plenamente bastante coisa. Então, muito obrigada, contatem-nos. E quem não é core bank que está assistindo,
Voadora no like, né, Matheus? Por favor, voadora no like, a gente já tá até aqui. Manda pro inimigo, compartilha com o amigo, com o inimigo, com o vizinho, com o pai, com a mãe, compartilha com todo mundo. Compartilha com a pessoa que é de mercado, mas aquela pessoa que também não é de mercado. O teu core bancário. Exatamente. Manda pra todo mundo Quem tem core, quem não tem core, compartilha com todo mundo. E é legal isso que a Ju trouxe aqui pra gente. Também entender, acho que também como filtro para você admitir aquele seu direto ali no relacionamento, como que é feito também essa manutenção, como que é feito também essa comunicação. Porque o que eu vejo também, óbvio, a gente trata muito de CNPJ, a gente trata muito de instituições, só que quem está atrás ali do CNPJ, de fato, são pessoas. Dá pra exatamente, então assim, talvez um outro filtro para a gente colocar aqui seria como que é feita a comunicação com os seus indiretos. Como que você trata? Como que você explica a sua funcionalidade? Como que você deixa claro aquilo que de fato você está ofertando? Como que você deixa claro que no seu contrato, muitas das vezes, não tem uma multa ali de duração? Ou seja, você pode ficar hoje, mas se você quiser sair amanhã, tudo bem, né? Como que você faz essa comunicação com os seus clientes? Eu acho que isso também é um filtro e a gente pode acrescentar. E recapitulando um pouquinho ainda na Dual Diligence, eu acho que a gente não poderia deixar de passar, quando a gente começa a entender como é feito ali esse relacionamento como direto, é muito importante a gente entender, mais uma vez, como que é a estrutura dele. Os principais pontos, né, que o pessoal pergunta muito, tudo isso que a gente está falando aqui, Ju, é o que a gente vive no nosso dia a dia. É muito legal, porque vocês têm uma metralhadora de dúvidas, né? São clientes, são os grupos de WhatsApp, até a gente falou sobre isso no episódio anterior, mas vamos deixar aqui os grupos de WhatsApp do Bancão, são bem legais. Assim, conte-nos quais são os principais pontos de diligência, né, que o pessoal sempre pergunta. Né? Olha, recapitulando, né, ou seja, aquele direto que está perguntando para você, indireto, qual que é a tua estrutura organizacional? Ou seja, quem de fato é você? Eu quero entender quem é você. Eu quero entender o seu... escritório por trás de você de advocacia, né? Tipo isso, eu quero entender... uma consultoria legal. Exatamente. Você tem uma estrutura contábil, você tem uma estrutura jurídica. Quem é o seu QSA? Os seus sócios são do mercado? Não são? Os seus sócios, algum deles já passaram por instituições e conhecem o mercado ou não? Então a gente parte pela organização estrutural ali, de fato. Também até quem é o seu mercado de clientes, né? Mercado de clientes, saber o plano de negócios envolvido, também é interessante. Qual é o mercado que você vai atuar? Você vai atuar, por exemplo, com aposta esportiva, vai atuar com infoprodutos, vai trabalhar com marketplaces, vai trabalhar com mercado físico, com lojas, estabelecimentos comerciais, enfim, com fretes, frotistas aí em situações de pagamento de fretes. Então tem muito nicho. Então saber qual é o nicho de negócio que você está situado e como o Pix ele vai potencializar e ajudar naquele mercado. Para quê? Para o direto saber quais são os riscos envolvidos também na operação. E se para de pé, né? É legal, porque quando você traz esse BP, né, esse Business Plan, o direto, ele já começa o quê? A ter... Quando ele está te questionando e ele te questiona, cadê seu BP? Você fala assim, opa, ele está pedindo meu BP? Então beleza, vou entregar. Não é para roubar, isso é legal, Matheus, porque muitos falam o seguinte, vai roubar, vai levar meu business. Estão pedindo o nosso BP aqui, a gente, e aí, mano, como é que a gente faz? Manda. Ninguém, cara, uma coisa, o direto não vai roubar a tua ideia, cara, pensa nisso. Ele não tem interesse nenhum, o direto já tem o business dele, o mercado é gigantesco, o Brasil é um continente, não é um país, para analisar. É maior que a Europa inteira. É maior que a Europa inteira, cara, então assim, muitos têm medo de mercado, falam, vão roubar a minha ideia. Não, cara, que ideia, cara. Entrega o seu BP, porque isso vai te fortalecer, vai mostrar mais confiança, né? Isso é um ponto legal. É um ótimo ponto, tá? Não tenham medo de passar informações. Vocês, clientes, não tenham medo de passar informações, mas se vocês se sentirem desconfortáveis, falem também, né? Eu trago muito isso na comunicação. Comunicação, gente. Comunicação ganha o jogo. Então, não mascara informação, comuniquem-se. Você... Beleza, mas pra quê? Cara, eu não me sinto seguro de passar no meu business plan. Por quê, né? Então, assim... Vamos quebrar todas essas objeções, é extremamente importante. O porquê que a gente pede esse tanto de informação, para saber se você sabe para onde você está indo, se o dinheiro que você vai investir ali, ele, às vezes, a gente dá muita consultoria gratuita também na hora de atender os clientes e falar, cara, será que esse é o seu momento mesmo, né? Estamos aqui de braços abertos para atendê-los, mas é muito legal também prezar pelo cliente, né? Prezar pelo dinheiro do cliente. E prezar por olhar, às vezes dar um pitaco aqui, outro ali. Então, assim, é com muito carinho, tá? Que a gente conversa com todos vocês e dá algumas opiniões ali. Realmente pensando na vida longa, né? O que a gente mais quer para todos... Agora eu já estou tratando um pouco da UV como direta, mas o que a UV mais gosta dos clientes e mais preza e busca é que os clientes tenham uma vida muito longa. Sim.
né? Então, assim, tudo que a gente fala é realmente... É tipo o pai falando pro filho. O exemplo que o Matheus trouxe é muito bom, né? Eu quero que você se dê muito bem na vida, eu quero que você venda bastante, porque no fim eu também estou sendo beneficiado por isso. Então, quanto maior a sua vida, e aí para ter vida longa é o que? É segurança, é cuidado, é diligência em dia, é auditoria em dia, é estar em dia com as responsabilidades, né? Exatamente. E a diligência, vale a pena falar, o jogo tocou um ponto bem legal, que são as políticas. Também tem uma série de políticas que você também, como instituição ali, uma instituição de pagamento, ela também pode, deve produzir, né, de forma real e compartilhar também com o seu direto, né, junto com o BP. Né? A PLDFT, quando você apresenta esse BP, esse plano de negócio, o direto ele pode muito bem te questionar e falar assim, beleza, você vai trabalhar nesse nicho, ok? O que é PLDFT, Matheus? PLDFT nada mais é o quê? É prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Perfeito. Ou seja, aquele dinheiro que entra, tá, você sabe de onde que ele está vindo? Ou seja, exatamente. Quando você apresenta esse plano de negócio, o direto vai falar assim, beleza, eu sei com o nicho que você vai atuar, ok, compactuo com ele, só que eu tenho uma pergunta. Você tem alguma política com relação à prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo? E como você vai colocar isso em jogo? Como que você vai fazer esse filtro? Como que você vai... reportar, comunicar, COAF, tudo mais. Perfeito. Quando tiver alguma necessidade de reportar o COAF, como que você vai fazer isso? Você tem ferramenta para isso? Então, essa sabatina do direto... Qual parceiro que você contratou, né? É bom falar da ferramenta. Que parceiros você tem de tecnologia para isso também? Perfeito. Então, quando o direto está fazendo essa sabatina, não é para roubar ideia, não é para concorrer com você. Pelo contrário, ele está mostrando aquilo que ele admite dentro de casa. E até importante, caso você não tenha, né, esses parceiros ainda, pergunte para o seu direto. Olha, perfeito. Me dá umas opiniões aqui, eu quero... Quem são seus parceiros? Olha, estou cotando com fulano. Mas você tem outras opções, até porque quem está ali como direto já tem uma carteira de indiretos que atuam com N players, né? Com inúmeros players ali. Ou às vezes até já foi, né? A história da UV é muito legal, porque a gente hoje é um participante direto, mas nós passamos por todos os caminhos, né? A gente veio ali de uma fintech e utilizou muitas ferramentas, começamos com o Basta, assim, a gente passou por todo o mercado, a gente não tinha core próprio, utilizou o core de terceiros, até desenvolver esse core proprietário, até ser uma instituição de pagamento direta, até ter o data center. Então, não tenham medo de perguntar, né? Perguntem ali, quem que vocês recomendam? Olha, estou cotando o XYZ, esse aqui é legal, e a gente, com o maior prazer, tá? Tanto nós, e para isso também tem a assessoria do Bancão, pontos positivos e pontos negativos. Esse aqui é legal nisso, essa aqui é muito forte com a parte contábil, deixa a desejar, às vezes na gestão aqui no RP. Então, façam os comparativos, né? Uma lição de casa importante a ser feita. Perguntem sobre todos os participantes, peçam referências. O seu direto, ele está ali para te assistir nisso também. Exatamente, e além disso, Ju, tem também as políticas de segurança da informação, políticas também de segurança cibernética, né? Então tudo isso aqui são artefatos que a instituição de pagamento, principalmente as não autorizadas, né, as não reguladas, não estavam preparadas, não imaginavam que tinham que fazer tudo isso. Somente quando ela vira IP regulada que o Banco Central cobra todos esses artefatos. Então é bom já produzir tudo isso, né? Isso que a gente indica. E vocês ajudam na elaboração desses planos? Aí, ajudamos, sim. Então, sim. É uma instituição de pagamento hoje não regulada, que está nesse processo de regularização, pode pedir ajuda de vocês para fazer o PLDFT. Com certeza. O Business Plan também. Business Plan também é uma estrutura organizacional. Business Plan, exato. Então, tudo isso é a preparação para ela virar IP autorizada. Então, no último episódio, nós falamos bastante. Até quem não viu, volta lá no card depois e assiste o episódio anterior que ficou bacana, que falamos sobre os cronogramas, os prazos, para ela virar IP autorizada, quando ela tem que fazer esse movimento. E ela tomando cuidado com esses artefatos que a gente está falando aqui, esses documentos, isso já está ganhando terreno, né? Está ganhando tempo para poder virar já IP autorizada, né? É perfeito. Que vai pedir. Porque quando ela já... É como se ela fosse criando uma pastinha. Né? Então ela já vai alimentando essa pastinha com essas documentações, essa tecnologia, porque quando ela for buscar autorização, o Banco Central vai exigir ali uma série de documentos, e aí ele vai se deparar e falar assim, poxa, o meu direto já pediu isso para mim.
né? Então eu já tenho isso preparado em casa, fica muito mais fácil. Foi um ensaio, né? Exato, foi um ensaio. É aquele aluno nerd que se preparou para aula, né? Eu sei porque eu era dessas, eu continuo sendo dessas. Assim, você leu aquele conteúdo que o professor mandou antes da aula, eu li. Então você vai ali, lê, faz a tarefa. É o aluno nerd que já se preparou antes da aula, né? Exatamente. Isso mesmo, porque aí quando você busca o Banco Central, você tem isso? Ah, tenho. Você tem aquilo? Tenho. Poxa, o meu direto já pediu tudo. Nossa, lindo, né? Fica fácil do Banco Central dar uma licença. Você fala, pô, esse aí não vai dar dor de cabeça. Meio caminho andado. Né, o direto ele já fez aquele papel. Era assessorado pelo Bancão? Nossa, que sucesso! E quem quiser tomar um café com a gente? bancãosa.com.br/café. Vem falar com a gente aqui, 30 minutinhos, a gente vai ajudar você a tirar suas dúvidas de mercado financeiro. E não tem custo, né, Matheus? É zero. É quanto custa? Zero bufunfa. Vocês estão pagando o café, então. Estamos pagando café virtual para você, pra gente conversar sobre qualquer dúvida que você tiver. A gente vai ou indicar parceiros como a UV, parceiros de negócio que você precisa para resolver o seu problema, ou vamos ali direcionar nos manuais o que você precisa fazer para resolver esse problema que você tem hoje, né? E Ju, em 30 minutinhos a gente ajudou muito a instituição. Muitas mesmo. Porque só o que vocês falam pra gente networking. Tem disponível. Networking é vida, gente. Sou suspeita, amo, faço. Nós também. E o que vocês falaram ali, o site do Banco Central é um site muito completo, né? É incrível a quantidade de informação que você realmente tem só de buscar dentro do site do Banco Central as coisas. Então tem muita informação que já tá ali, já tá pública, você só não sabe... Como o caminho das pedras, né? É o famoso assim, é fácil apertar, é só apertar um parafuso, mas qual parafuso apertar, né? Então... esse meia hora de café pode direcionar ali um link específico de uma consulta muito especial, né? E temos uma outra oportunidade também, viu, Ju? Aproveitando, nós também temos um outro produto que nós lançamos que chama MEOC. MEOC é MEOKE, meoc.com.br. O que é meoc.com.br? Acesse agora mesmo aí, depois que acabar esse vídeo, que o meoc.com.br é a nossa plataforma de cursos, né? Exatamente. A gente desenvolveu como se fosse um stream de cursos. Só que são cursos voltados o quê? Bancãoflix. Exatamente, perfeito. É sensacional. É justamente o quê? Para você entender um pouco mais de como funciona todo esse ecossistema. Isso é mais voltado para profissionais do mercado que querem se especializar melhor, conhecer mais, se destacar na carreira. Isso é bem legal, né? É o que eu falei que era a aluna nerd ganha um desses. É isso, ganha sim, com certeza. Com certeza. Né? E é justamente o quê? Para aquele profissional que busca se aperfeiçoar dentro do arranjo, aquele que quer entender um pouco mais, então a gente consegue trafegar, navegar dentro dos assuntos que são um pouco mais simples, pode parecer simples pra gente, mas às vezes para quem quer se aperfeiçoar fala todo dia sobre isso. Não é tão simples, então a gente consegue passar por aqueles assuntos que são mais simples e por aqueles assuntos que são um pouco mais técnicos. A gente tenta trazer um pouco mais de leveza para que você faça uma absorção efetiva. Sim. E ao final ainda você recebe um certificado. Então pra você divulgar legal. No seu LinkedIn, fazer divulgação nas redes, né? É bem legal. Aprendo sobre esses arranjos sem aquele juridiquês todo. Sim. E ainda ganho um certificado para mostrar para o LinkedIn inteiro. Exatamente. Agora eu manjo muito de Pix, porque eu usei o www.meoque.com.br. É isso Exatamente. Mesmo. Perfeito. Nossa, muito legal essa iniciativa, inclusive. Parabéns. É a nossa forma também de colaborar com o mercado, né? A gente quer fomentar isso, ajudar o mercado financeiro. A gente também fazemos treinamentos em company no Brasil inteiro, então a gente visita empresas que precisam do nosso trabalho. Fazemos palestras, fazemos treinamentos, né, voltado. Tem empresas que procuram a gente para fazer treinamento muito focado em MED, outros querem saber mais o overview geral do Pix, Banco Central, como você falou. O site do Bacen tem muita coisa, mas o pessoal se perde. Né? Então a gente mostra ali os atalhos, os caminhos, né, das pedras, né, como ele pode fazer tudo isso. Exatamente, a gente atende o Brasil inteiro, seja de maneira presencial ou remota. O Banco Central é muito efetivo em termos de materiais. Tem muito material muito bem feito. E continue assim, Bacen, que isso gera oportunidades para nós. Sim, por favor. A 429, que o Matheus vai abraçar. Eu abraço. Ela salvou, assim, aqui a gente trouxe bastante oportunidade. Bacen, continue editando os materiais, ele faz isso com muito zelo, né, com muito cuidado, com muita atenção. Uma autarquia social. E sempre quando a gente também tem a oportunidade, a gente fala, olha, isso daqui ficou muito bom, continue assim e falta isso daqui. Então a gente consegue contribuir com o Banco Central também. Até há semanas atrás nós fomos painelistas, né, palestramos um evento, e nesse evento vocês devem ter, dando episódio, estão percebendo muito um determinado vocabulário, que a gente sempre fala isso, a palavra oportunidade. E isso que significa para nós? Perguntaram para a gente lá no painel, o que o Pix representa para vocês, o bancão? Para nós representa oportunidade.
Simples assim. Oportunidade, aí depende de como você está olhando, para todas as esferas. Então, Pix para nós é oportunidade. Uns falam, o que é Pix? Pix é 24/7, Pix é transferência, Pix é dinheiro rápido, Pix é medo, às vezes algum também pensa com medo. Pix é UV. Pix é UV, Pix é UV. Pix é UV. Exatamente. É oportunidade. E é isso que a UV também faz, né? Quantas oportunidades a UV proporciona hoje no ecossistema de pagamentos, né? Seja no data center, oferecendo UV Cloud, seja para indiretos, seja para Bank as a Services, tem os produtos de Pix automático para fazer as recorrências, a própria esteira do Pix, a esteira do Pix como um todo. Isso tudo são oportunidades. Adorei isso. Então, o que isso proporciona? Oportunidades. Perfeito. Adorei. Eu usava muito o sucesso, mas a oportunidade vai ser a minha segunda palavra. O sucesso é a consequência da oportunidade, que você agarrou e aproveitou e executou. Eu sou visionária, aquariana, é isso, eu vejo no futuro, assim, mas não vamos falar sobre signos aqui, né? Não é nosso público. Acontece, gente. Sem problemas. Matheus, tem aquele exemplo do carro lá que você sempre fala, cara. Acho que vale a pena destacar pra galera aí. Perfeito. A gente falou muito de como o indireto deve identificar um bom direto. Isso. E aqui eu quero trazer o exemplo do carro, que é o inverso, né? Ou seja, é como que o direto, ele vai identificar o bom indireto. Porque não é porque o indireto me quer que eu tenho... preciso aceitar, né? Exatamente. Então aqui a gente vira... Então vamos lá. Vira a mesa. Vira a chave. Então assim, indiretos, vocês que nos acompanharam até aqui, já aprenderam a escolher o seu direto. E se a UV não está no seu radar ainda, coloque-nos, tá? E teste as nossas dicas, porque vai passar. Teste as nossas dicas, Exatamente. A UV. Então, mas aí, como que a UV sabe, então, se eu posso... Será que eu devo te aceitar indireto? Só que responda essa mensagem do WhatsApp. Será que eu respondo essa mensagem no WhatsApp? Não, respondo sim, Rafael, respondo todas. Tipo, o meu chefe, Jorge. Rapidamente. Supondo que a Ju vai comprar um carro. Perigo pro ecossistema, pro Detran. Supondo que a Ju vai comprar um carro. A Ju, ela se depara com um carro, a funilaria está incrível, né? Boa roda, os bancos estão ok, né? Sem rasgo. Aparentemente, tudo ok. Da cor que você queria, né? De couro. E aí ela começa ali a fazer já aquela movimentação no banco para fazer a transferência via Pix para o vendedor. E aí ela fala assim, tudo bem, eu preciso saber se esse carro tem aquele laudo. Por quê? Porque eu preciso saber, tecnicamente, se ele tem condições de rodar. Porque eu vou para o sul. Né? Ela vai pegar o carro e vai pro sul. Balneário de Camboriú, né? Vai pra Balneário. Ela vai descer pra BC com o carro. Não é pro Banco Central, assim. Não é. Vai descer pra Banco Central. É BC pra Balneário. E aí, quando vem o laudo, ela fala, poxa, esse chassi aqui não é o do carro, né? Eu ia ser enganada. E aí eu sei que eu tenho que pedir o laudo porque eu contratei o bancão, né? Pra falar o que eu tenho que olhar no carro quando eu vou comprar um carro, né? Eu quero o checklist do bancão do carro. Perfeito. E um do checklist era justamente você solicitar o laudo. Quando você solicita o laudo, você vê que aquele chassi ele tá adulterado, não é do carro. Você fala, opa, não posso comprar esse carro, porque não tá batendo as informações. Eu trago o numerinho que tem ali no motor, ali não é outro. Do documento, né? Totalmente. Gente, eu nunca vi isso. Vou começar a contratar vocês quando eu for comprar outro carro. Por que eu trago esse exemplo? É muito legal porque a gente faz analogia agora ao direto. Poxa, eu vou admitir esse indireto, eu preciso saber se operacionalmente ele está apto. Ou seja, a roda dele tá boa? Ou seja, ele tem um core? Né? São os sócios. Os sócios deles são quem dizem ser. Exatamente. Como é que tá o contrato social? Eu vou ver a documentação do carro, ou seja, eu vou ver a documentação do indireto. Qual que é o QSA desse indireto? Né? Deixa eu entender aqui quem são os sócios. Poxa, esse sócio aqui ele não tem nenhum histórico dentro do mercado. E não só o mercado também, a gente falou bastante dos sócios, tem a relação que os sócios, beleza, ele pode ser do mercado, mas também tem outra dica de ouro aqui, ó. Tem uma outra página no Banco Central. Vamos entregar pra galera aí, cara. Tem uma página muito bacana que ele fala sobre quais são as pessoas que estão ali suspensas de atuar com o mercado financeiro. Isso daí é... Suspenso, quando eu falo suspenso, pessoal, é tipo 10 anos de suspensão. Então, você coloca lá o CPF da pessoa, o nome da pessoa física que já teve algum episódio infeliz no passado ali com o mercado financeiro, e o Banco Central coloca nessa lista negra. Limpa, então, tem a puxa a capivara inteira, não só do CNPJ, como do CPF, por trás do CPJ. Os QSAs que estão envolvidos ali, se teve já algum processo, também algum processo ali... algum contra processo, o sistema financeiro nacional. Não só contra o sistema financeiro, mas também teve algum, sei lá, tráfego, alguma coisa mais grave, que de repente deve ser ali revista, deve dar um passinho para trás. Isso também a gente orienta, né? A eles puxarem.
E aí também é interessante porque em caso de... Eu fiz toda essa diligência ali do meu indireto. Falei, bom, essa pessoa que está ali por trás é uma pessoa confiável de mercado, passou toda essa análise que eu fiz. E aí muda o quadro societário no meio do caminho. Começou a rodar comigo, de repente ele vendeu a IP, porque isso pode acontecer. Pode, acontece muito, né? Podemos revogar o contrato em caso isso é uma cláusula importante, né? É uma cláusula que alguns diretos não colocam. Então a gente também aconselha isso. Tem que ter uma cláusula aqui, primeiro, se vai mudar o controle da instituição, tem que ser comunicado para o participante direto rodar toda essa diligência novamente, todo esse processo de compliance, né? Para ser avaliado. E pode romper. Romper o contrato nesse porque caso, né? Se de uma tiver um risco, né? do QSA, né? Exato, se ele vê que coloca em risco a operação de alguma forma, sim. Então, o que a gente orienta os clientes até para proteger o ecossistema e seguindo também a resolução BCB número 1. O Banco Central diz o seguinte, quando é feito um cancelamento de contrato por motivo de desacordo comercial ou algo nesse sentido, tem que ter uma comunicação prévia, né, Matheus? Exatamente. Por escrito, né? Por escrito, e você tem um prazo de 90 dias. Só que voltando um pouquinho, quando você também tem essa... Aqui uma dica de ouro também que poucas pessoas sabem. Quando você tem essa alteração na governança ali da instituição e você está dentro do arranjo, ainda que seu direto fala, você mudou aqui a sua governança, ok, sem problema nenhum, admito o novo quadro societário, é necessário que você fazer a atualização dentro de um sistema chamado Unicad, que é justamente você fazer o quê? Você tem que mostrar para o Banco Central, falar assim, olha, eu mudei o meu quadro societário aqui. É outro QSA, é outro diretor, a diretoria mudou, tem que ser comunicado para o Banco Central, não pode Banco Central deixar. Pode ele mesmo falar, vocês, bacana, vocês, esse quadro novo, não. É legal, ele pode muito bem. Por quê? Porque o Banco Central começa a ter ciência de quem que é o novo quadro societário. Por quê? Se porventura tiver alguma bucha e eles precisarem entrar em contato com esse novo quadro, se não tiver atualizado, eles vão ligar lá para aquele quadro antigo e falar, ué, mas cadê o Charles? O Charles não tá mais aqui. O Charles tá aqui não. Ué, e quem é você? Ah, eu sou o Matheus. Ué, mas você não tá, da instituição agora, você não tá atualizado aqui por quê? Vocês não atualizaram o quadro aqui frente a penalidade. Pode responder. Exatamente. O antigo vai responder e vai ter penalidade para a instituição. Exatamente. Então, quando vocês trocarem também o quadro societário, por favor, atualizem frente ao Unicad também. Porque isso acaba sendo esquecido, muita gente não observa e só observa quando o Banco Central bate lá na porta e fala, olha, eu vi que vocês mudaram, vocês têm X dias para mudar sob pena de multa. Isso é um serviço que também o bancão faz, né? A gente ajuda eles a atualizarem o Unicad, até alguns nem sabem direito como ter o acesso, então a gente ajuda eles a criar o login, fazer a solicitação de cadastro no STA, também a gente ajuda as instituições, a partir desse momento, a cadastrar o diretor de segurança da informação, que é ele que vai ter as credenciais iniciais de acesso, tudo mais. Então, todo esse passo a passo a gente simplifica para o cliente. E a consultoria com vocês, até o interesse agora do bancão, ela não necessariamente precisa ser pontual. Eu posso fazer uma contratação de uma consultoria para sempre, né? Então, assim, tem os modelos é um modelo de recorrência, né? Então, assim, eu quero que vocês... Quero poder perguntar qualquer coisa para vocês a qualquer momento, né? Então faz aquele pagamento de uma consultoria mensal, faz o plano anual com vocês, né? Isso mesmo. E aí vocês têm esse acompanhamento, então, toda vez, né? Qualquer perguntinha, vocês vão ali, perguntam, respondem e resolvem, né? Exatamente. Então a gente não se limita a Pix e Open Finance, que foi onde nós começamos. Nós agora estamos no posicionamento, como o Matheus colocou o exemplo do Unicad. Isso não é Pix, isso não é Open Finance. Isso é estrutura organizacional, é sistema financeiro. Então a gente também ajuda em todo o ecossistema. Você quer vender a sua instituição? A gente também vai auxiliar nesse processo de tentar entender se ele vendeu, passou o controle para outro sócio, a gente vai fazer um plano, a conversar com os novos sócios, apresentar o que é o mercado financeiro, também a gente faz esse meio de campo para facilitar, e essas orientações que o Matheus falou. Tem clientes nossos que já passou por esse processo e eles não tinham mapeado que tinha que ir lá no Unicad. Aí a gente fala, olha, você tem que ir no Unicad e atualizar agora. E o que a gente está falando do contrato, pode perder IP. O que a gente fala também para o cliente é o seguinte, para o participante direto. Quando a gente fala da cláusula, para colocar uma cláusula ali para tomar cuidado com os 90 dias, né, de desacordo comercial, sim, a gente fala o seguinte, vai vender o seu IP, você tem que comunicar a gente com pelo menos 90 dias de antecedência. Por quê? Quando toda venda não acontece da noite pro dia, ela leva tempo para acontecer. Uma venda, ela leva meses. É um namoro. É um namoro ali, vai conhecendo a operação até ele fechar. Então é interessante que o indireto, ele quer vender a instituição, já comunica o seu direto mais cedo e fale assim, olha, aqueceu, estamos em negociação muito quente com essas pessoas, que vão ser os futuros sócios aqui, donos. Então, aí o participante direto, ele pode até já avaliar, olha, já que já está aquecido,
a gente pode já rodar um processo até de análise aqui, para a gente ver se a gente vai conseguir continuar com eles ou não, a gente vai querer continuar ou não. Então roda a diligência, o compliance, o QIC, tudo certinho para você, o QIP, né, no caso, para você validar se tem algum risco, né, e até avisar o indireto. Então, com pelo menos 90 dias. A importância de uma comunicação fluida do indireto com o direto, né? De ter jogo limpo. Transparência e comunicação constante, né? Sim. Fluidez, não é? Agora tá rodando, beleza. Não é só vender, falar que vendeu e tchau. Manutenção do contrato sempre, né? É isso aí. Então vamos lá. Então eu tenho que olhar do meu indireto para o direto, tenho que prestar atenção nessa parte ali, então, dos clientes, dos sócios, do contrato social. E aí você falou muito bem da origem do capital e da manutenção do capital, né? Então tudo isso está no business plan que eu tenho que pedir? Perfeito. Isso é muito legal porque o que as instituições, principalmente as instituições que estão ingressando hoje no arranjo. Primeira coisa, instituições de pagamento para ingressar no arranjo hoje de pagamento, no arranjo do Pix, perfeito, só autorizadas. É isso, tá pegando a bola, aluna picada. Perfeito. Vamos trazer um certificado para ajuda, MEOC. É isso aí. Mas eu ainda quero fazer o curso, hein? E aí a Ju trouxe aqui, né, que eu vou dar um abraço na 429, porque quando ela... Ele faz um meme disso, por favor. Faz um meme. Quando foi editada, a partir de janeiro de 2026, a integralização ela sobe para 5 milhões. E é legal que quando ela sobe para 5 milhões, tem uma palavrinha ali que é justamente o quê? Você tem que subir para 5 milhões, ok? Só que você também tem que manter esse capital integralizado. Mas, Matheus, eu vou manter esse capital integralizado? Você precisa manter, é sua obrigação manter esse capital. E como que mantém, Matheus? E aí é que vem a chave. Você pode manter o quê? Ou você mantém todo esse capital numa conta corrente, é uma opção. Você pode dividir esse capital desde que esteja em titularidade do CNPJ da instituição, em títulos públicos de liquidação diária, liquidez diária. Você pode muito bem alocar num CDB, seja ele de liquidez diária também. É importante trazer liquidez diária, por quê? Porque você precisa ter a segurança de resgatar isso a qualquer momento. Então, se porventura você precisar ter acesso a esse recurso e aquilo tiver D1, D2, sim, você está ferrado. Então, coloque em liquidez diária justamente para garantir isso. E aí, muitas das vezes, o que a gente observa? Que essa manutenção, ela acaba sendo negligenciada, porque você acaba mandando uma foto, né, seja lá para o seu participante direto, porque esse participante direto também tem essa responsabilidade de declarar que quando aquele participante direto me buscou, eu atestei que ele tem o capital mínimo integralizado. E os indiretos muitas vezes fazem o quê? Pegam aquele capital e eles começam a movimentar, ou seja, eles acabam tirando do CNPJ da IP e fazendo outras movimentações. Quando você faz isso, você coloca em risco toda a sua operação, porque você não zelou pela manutenção. E aí, se porventura o seu direto fala assim, IP indireta, me traz aqui a manutenção do seu capital integralizado numa janela de 6 meses. Aí não é mais foto, é o vídeo do... Aí é o vídeo inteiro da casa. E aí o direto pode falar assim, poxa, mas aqui você não manteve esse capital integralizado. E eu vou ter que reportar isso daqui para o Banco Central. E aí a gente começa a entrar o quê? Numa outra seara de você colocar a sua operação inteira, justamente porque você não zelou pela manutenção. Então, a manutenção é extremamente importante para colocar de pé e manter de pé a sua operação. E isso a gente vê que precisa ter um cuidado com bons olhos, Perfeito. Fazer esse zelo da manutenção, porque está em risco a sua vida operacional. Ou seja, o direto, eu vejo que alguns diretos, eles até exigem que esse capital ele seja mantido na própria instituição, Perfeito. Né? Isso. Isso não é mandatório, né? Até na UV a gente não obriga você a manter aqui, desde que você faça a manutenção deste capital. Né? Mas a gente vê muito disso. Então, às vezes, você pode escolher deixar na instituição, pode ser remunerado por isso de alguma forma, ou manter em outro lugar, manter em outra instituição, em ativos risk-free, né? Livre de risco, liquidez diária, muito importante, vou pontuar tudo isso, e fazer a manutenção desse capital. Então, é o que todos os diretos têm que ficar de olho. Quem é o seu indireto, qual o quadro societário, como é feito, como é o cuidado desse indireto, então, com tudo isso, né? Com relação ao capital, se está integralizado, como é a manutenção. Exatamente. Faltou algum ponto aí da gente cobrir? Eu acho que, bom, por hora, acho que só, porque se deixar aqui a gente vai tomar... Mas no geralzão, assim, o que o direto tem que olhar no indireto, faltou alguma coisa crítica aí? Não, a gente passou por tudo, cara. Os principais pontos.
Agora, detalhe assim, eu pergunto, né? Porque isso aqui a gente tá falando de uma forma geral, né? É um overview, né? Então a gente tem que levar em conta que cada caso, a gente tem que analisar cada situação de cada participante, porque tem particularidades ali, né? Mas no geral, pessoal, é isso que vocês precisam tomar conta, né, Matheus? Exatamente. E quando a gente fala do capital integralizado, é também tentar entender a origem do capital também, né? Porque essa origem, ela precisa ser... A gente acabou pulando, porque pra gente... O óbvio tem que ser uma vez eu escutei de uma grande mulher o seguinte: o óbvio precisa ser dito, na caixa de ovo vem escrito contém ovo. Exato. Quem que te falou isso? Uma grande mulher. É verdade, a gente tem até sticker de WhatsApp falando isso, maravilhoso. Então, assim, a gente não trouxe esse ponto, mas é bom ressaltar dito, também, né? Porque é interessante que o capital seja lícito, tá, pessoal? Então, a origem do recurso para fazer a integralização precisa ser uma origem lícita. Sim. Então, acho que eu concluo aqui essa sabatina do que o direto precisa saber do indireto, finalizando com essa busquem a origem do recurso. Ou também. seja, também todas as instituições diretas podem também ter essa assessoria do bancão para entender quem eu quero ter como meu cliente, né? Então, assim, tanto de lá para cá e daqui para lá, as duas vias, né? Aquela setinha para os dois lados. Tanto os diretos podem pedir o nosso apoio, a gente consegue ajudar, os indiretos a gente consegue ajudar, e não só isso, os PSTIs. A gente está vendo que está tendo uma série de problemas, algumas situações bem preocupantes com o mercado. Os intermediários. Core bancário, PSTI. Core bancários, a gente consegue apoiar, a gente já ajuda alguns. PSTIs também, pode procurar o bancão que a gente consegue ajudá-los também a rever toda essa operação, ver riscos, possibilidades. Né? Não é só voltado para o manual, é a operação. Porque é um momento que acho que é interessante a gente trazer à luz, e a gente pode passar mais um tempinho aqui, uns 10 minutinhos pelo menos, falando sobre isso. O que é a figura do PSTI? E o que se atentar, né? Porque a gente está vendo uma preocupação muito grande de clientes agora que utilizam players com PSTI, eles estão desesperados. Então, assim, precisa ficar desesperado? Não, dá para se acalmar um pouco? Como olhar para isso? O que olhar no quesito de segurança também? Não, perfeito, Ju. Acho que o recado geral aqui é o seguinte: os PSTIs, que são os provedores de soluções de tecnologia de informação, tem um site do Banco Central que é o bcb.gov.br/comunicação de dados. No site de comunicação de dados do Banco Central tem a lista de todos os PSTIs homologados pelo Banco Central, que foram aprovados para fazer a conexão com a RCFN, prover soluções tanto para conexão com a SPB, que envolve ali as TEDs e tudo mais, quanto também o PIX, com a SPI. Né? E a gente está passando por um momento delicado, né? A gente passou por situações que tiveram algumas invasões, tem problemas aí que aconteceram, o pessoal pode dar uma googada, vão ver muitas matérias, notícias. Então o momento agora, eu não diria nem ficar desesperado, mas é cautela, é preocupação. Então todos os PSTIs têm que rever os seus processos, tem que... Quando eu falo processo, né, Matheus? Até tem uma frase com o Turk fala muito bem sobre isso, que é o quê? Sobre, por exemplo, os acessos, né? Eu vou falar de uma forma bem grotesca aqui, bem genérica, mas é claro que tem muita coisa por trás, porque o processo, como o Turk também fala, é sofisticado, acho que é a palavra-chave. O Turk fala muito bem o seguinte... Ele é ótimo para falar. Ele fala assim, poxa, você tem a senha não está com a pessoa, com o Matheus, ou está com o Charles, que são o PSTI. A senha, uma parte pode estar com o Matheus, outra pode estar com o Charles, ou estar com o sócio da empresa. Enfim, o cofre, ele não é apenas de repente, uma chave que qualquer pessoa pode ter acesso e tem acesso a tudo. Pode ser uma pessoa que seja, de repente, um analista, um júnior, algo nesse sentido, né? Não, nada contra eles, mas a gente tem que pensar nas responsabilidades. É tipo o Capitão Planeta, que você tinha que juntar cinco elementos para juntar um. Não era? Exatamente, é isso aí. Inclusive, pessoal, fala um comentário, trailer do Capitão Planeta aí, estão produzindo aí, tá imperdível, vai ficar mais... Mas é isso, é algo muito especial, né? O Capitão Planeta parecia que você precisava lá da Terra, tem que ter 5 elementos juntos ali. Coração também, né? Então, se não tiver os 5, não tem acesso. Então, isso que tem que ser feito. Cuidem desses acessos, né? Distribuam, tenham pessoas cria um processo que dificulte, né? Que essa informação vaze. Se vazar de um deles, não vai acontecer nada. Se vazar de 4 deles, se for 5 ali, um exemplo, também não vai acontecer nada. Precisa de toda a cadeia está corrompida. Se tudo está corrompido, aí já é outra preocupação. Começa a criar dificuldades muito Cria dificuldades. Que é bom, tem que criar subir a régua, né? Tem metodologias para isso, tem técnicas para fazer isso, né? Então não é algo que você tem que ficar reinventando. Então tem metodologias para você aplicar. A gente orienta a fazer todo esse processo e também rever a operação como um todo. Aí a gente fala de operação, já estou falando agora sobre quais são as ferramentas que o PSTI, por exemplo, deve disponibilizar para os seus diretos e indiretos.
ferramentas de controle, monitoramento, né? Tem não só a questão dos MEDs, mas também acompanhar a operação, saber se aquelas transações que estão acontecendo em tempo real está colocando em risco a liquidez, né? A gente não falou de conta API, né? Mas a conta API, exatamente, que é a conta que o participante direto acessa, que é que ele possui para prover a liquidez financeira, né, das transações de Pix. Sim. Então, tem muitos controles que a gente consegue cobrir. Então, o PSTI também é um player que tem que ficar preocupado, sim. Tem muitas situações tristes que estão acontecendo ultimamente aí no ano de 2025, né, no mercado financeiro, e o Bancão está aqui também para ajudar. Mas a parte boa é que as instituições estão se posicionando, né? Então, o mais importante nesses momentos é você ter informação, né? E isso é muito bom que a gente está tendo, né? Então, o Bancão tem auxiliado muito em prover informações para o mercado como um todo. Muito obrigada, meninos. É muito bom ter essa informação, né? Ter essa rede de informações atualizadas. Bom, então, é isso aí. Primeiro, agradecer vocês. Acho que a gente cobriu bastante coisa sobre o que o direto tem que saber do indireto, o indireto saber do direto. Eu gostaria de pedir para vocês uma mensagem, então, né? Charles, se você puder começar, deixe um recado para quem está assistindo aí, para todos o pessoal que vai dar essa voadora de likes. Aprendi! A voadora de likes aí. Então, deixe um recado, o que você quiser falar sobre o Bancão, sobre o Pix, enfim, deixa um recado, um beijo pra esposa. Charles, acho que antes de você dar o seu recado, vou cortar aqui. A gente tem presente pra Ju? Temos sim, cara. Temos um presente aqui, Ju, especial pra você. Você fala muito de... Temos aqui um livro especial, que eu fui coautor. Eu escrevi 3 livros como coautor. Esse aqui é um deles. Muito obrigada. Que é Empreendedorismo 360 graus. Esse livro... mostrar pra essa câmera, ó. Aí nesse livro a gente tem um capítulo breve que eu falo sobre como foi a minha jornada. Charles Mendes. Charles Mendes, tô aí. Sim, é o terceiro. Eu falo sobre a jornada empreendedora, o que me motivou a ser empreendedor. Conto a história da minha família, o que me motivou a abrir o Bancão, a ter o Bancão, né, como um nicho de mercado. E então, um presente aí para poder vai abrir, você vai me autografar esse livro depois. Com certeza. Eu adoro livros autografados. Vai vender na eBay, né? Vai vender na eBay daqui a uns anos. Não. Assim, agora pode dar o recado final. Não, muito obrigado, Matheus. Aqui. Adorei, recado final ótimo, ganhei presente, obrigada, valeu. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, aqui a toda a família UV aí pelo convite, pela abertura, por tudo que vocês também provêm para o mercado. Uma coisa, de novo, reforço pessoal, quem está assistindo, acesse uv.com/datacenter, converse com a Juliana, converse com o time, marque essa agenda para visitar o data center, porque a UV, isso que eu achei bacana é que ela não está ofertando isso somente para os clientes visitarem. Ela também oferta isso para colegas que são concorrentes do mercado, até pegar isso como inspiração em casos de uso. Então isso que eu achei muito disruptivo, né? É o mercado se colaborando e se ajudando de verdade, né? É muito especial, tá? O nosso CEO, o Rafael Turk, ele veio de grandes players aí do mercado, e então ele tem uma rede de relacionamentos muito boa. E a gente está disposto a conversar com todo mundo, trocar informações, né? Isso é muito especial, acho que nesse sistema que a gente tem, até que vocês participam, essa troca de informações entre os players do mercado, troca de boas práticas, troca do que você está fazendo, como você contornou um problema ou outro. Então, estamos à disposição, estamos aqui para tomar café. A UV, a gente não guarda as coisas só pra gente, né? Pode ver, o próprio UV Tester, ele é público, ele é gratuito, a gente tem o ambiente sandbox ali, então, que tá ali para quem quiser usar, testar, conhecer os nossos produtos, os códigos. Então, assim, é muito legal. A gente quer esse ambiente onde quanto mais informação você coloca no mercado, mais feedbacks você tem e mais essa comunicação, né? Então, estamos abertos a conversar e ter trocas e evoluir, né? Acho que é isso que trouxe a UV até onde estamos hoje. Essa evolução é muito dessa troca, tanto com parceiros, colegas, quanto também com clientes, né? Estar disposto a ouvir, estar disposto a conversar. Então, com certeza estamos dispostos. Foi assim que nos conhecemos, né? E muito bom. Então, muito obrigada por esse recado. Obrigado. Quero mandar um abraço aqui para minha família, para minha esposa Ingrid, meus filhos Brian e Isabelle, né? Papai ama vocês. E agradecer também aqui, Matheus, por mais um episódio aí que a gente pôde participar, colaborar aí, Matheus, porque enquanto você muda as regras, o Bancão entrega a solução. Exatamente. Então, eu acho que... sua palavra final. Quando eu fui no data center, eu tive contato com a Juliana, com o Rafael Turk. Eu fiquei, assim, espantado com o grau de generosidade. Acho que se eu fosse simplificar isso que o Charles trouxe, eu acho que eu conseguiria colocar em generosidade. Generosidade em atender os clientes,
em generosidade em atender os parceiros e também aqueles que, de certa forma, acabam sendo concorrentes. Mas essa generosidade com o mercado em si. Eu tive o prazer, né, de, nos bastidores, conhecer, conversar com você, e a gente consegue entender essa transparência, assim como a UV trabalha. E, assim, eu fico muito grato de ser parceiro de vocês também, muito feliz. Grande a gente conheceu a estrutura e quando a gente fala isso, a gente fala de uma maneira muito confiante, porque a gente foi, o Charles tocou, então assim, a gente conhece e a gente acaba indicando. Então a gente tem muito confiança naquilo que a gente indica. Também quero deixar um beijo para minha esposa, a Vitória, e mais uma vez agradecer o convite, tá bom? Foi uma honra estar aqui, foi uma honra bater esse papo com você, e um abraço também para toda a equipe da UV. Matheus, se você não quer dar mais um presente pra Ju? Claro! Meu Deus! Esse daqui é meu. Esse é o do Matheus? O Charles, eu lembro do Charles, o Charles lembra do meu. Muito bom. Esse daí Foco também no positivo. É outro livro de coautoria, muito legal. Tem história assim de superação, né? O foco positivo traz muita superação, aprendizado. Cadê, Matheus? Esse daí é do coautor do Charles também. Muito bom. Achei aqui. Bonitinho aqui. Bem legal. Um livro assim, com vários coautores aí. Quero mandar um abraço pro Zé Roberto Marques, que é um dos meus mentores, né? Então, que a gente falou muito sobre foco no positivo é você pegar situações adversas e você reverter a situação, ter um outro olhar e transformar aquilo em combustível, em força. A vida, é um dos meus livros preferidos de criança. Então, isso daí são os presentes aí, né? Exatamente. E para quem quiser acompanhá-los, então, @BancãoSA. Exatamente. Quem quiser tomar um café, mais uma vez, bancãosa.com.br/café, 30 minutinhos, a gente garante que a gente consegue solucionar muita coisa. E @BancãoSA, estamos disponíveis no TikTok, estamos no YouTube, no Instagram. Então siga nossas redes aí e também @Tesmos também no Instagram, né? Exatamente. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, tesmos.com.br, @Tesmos no Instagram. Vem conversar com a gente está disponível. Tem bastante coisa pra gente conversar. E o treinamento, não esqueça, o meoc.com.br também, viu? Todos esses links a gente disponibiliza aqui embaixo, então, depois pra vocês. Muito obrigada, meninos, por estarem aqui, por contribuírem. Foi uma aula até para mim e para todo mundo que assistiu. E você que nos assistiu aqui, não esqueça, se ainda não curtiu, comentou, compartilhou esse vídeo, voadora no like. Vamos fazer escola, hein? E compartilhe, siga, acompanha a UV nas redes sociais, @UVBR, também a UV no LinkedIn, WOOVI. Estamos aqui para vocês. Marca um café comigo, marca um bate-papo ali conosco. Estamos à disposição para atendê-los. Tem interesse em conhecer a nossa infraestrutura, vai ser um prazer recebê-los ali também. E aguardamos vocês para quem sabe o terceiro episódio. Ficou muita coisa para falar aqui. Adorei ter vocês aqui. Pensou Pix. Pensou UV. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando, até o próximo Hub Pix. Muito obrigada pela sua presença, por ficar até aqui. Tchau, tchau.